contar calorias não importa na perda de peso. Eu sou Lu Haddad, médica livre docente do Departamento de Gastro. Eu sou Bruna Tamborim, líder da equipe de nutrição da LIT, especialista em gastronomia inclusiva e funcional. E hoje a gente vai falar da importância da qualidade dos alimentos, da ordem da ingesta. Tem uma série de fatores que vão muito além de contar calorias para perda de peso e também na manutenção do peso perdido, né, Bru? Isso mesmo, Lu. Eu trouxe inclusive um artigo que fala de 200 pessoas que foram estudadas por aproximadamente 10 anos e eles mostram exatamente isso, né? Precisamos de um déficit calórico para atingir a perda de peso, mas existem N fatores que contribuem para a manutenção e para a qualidade, né, dessa perda de peso. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E você observa que o desafio maior é a manutenção do peso perdido? Também. O que a gente percebe é que muitas pessoas nos procuram. A gente tem muitos estudos de caso de pacientes que querem perder peso, mas tem histórico de dietas, né? Então, o que é o histórico de dietas? São pessoas que durante muitos anos da vida tentaram 1000 coisas para perder peso, tentaram diferentes estratégias e nunca foram estratégias efetivas, né? Então, eles conseguem perder peso momentaneamente, mas é uma coisa que não se sustenta a longo prazo. E você, como especialista em gastrointestinal, tem propriedade para falar disso, né? Acho que vale a gente falar um pouco de vias de absorção, de mostrar para as pessoas como as combinações importam, né? Bom, a gente sabe que calorias têm sua importância, né? É uma medida da quantidade de energia que aquele alimento está fornecendo para o nosso corpo, mas vai muito além disso, né? A gente sabe que tanto a fonte dessa caloria, que na verdade a gente tem basicamente 3 fontes, né? Carboidrato, gordura e proteína. Como essa composição é feita, tanto na ordem quanto na quantidade, e relacionado com consumo basal de cada um, fase da dieta, atividade física, metabolismo, tudo isso vai ter um impacto no quanto a pessoa vai conseguir perder ou manter um peso que ela está buscando, né? Exato, é isso mesmo. A partir do gasto basal, a gente vai tentar entender o que mais a pessoa gasta no seu dia a dia. Então, por exemplo, ela pratica uma atividade física ou ela pratica um exercício físico, né? Tem sempre essa discussão. Ou seja, você sobe e desce escadas, você é ativo no seu trabalho, mas você de fato não faz uma atividade, não faz um exercício físico, então tem um tipo de gasto, um cálculo que a gente faz. Se você pratica uma atividade física, um exercício físico, a gente vai calcular diferente. Então, cada indivíduo é único, né? Quando a gente vai tentar entender como compor um plano alimentar e uma estratégia para essa pessoa, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E, inclusive, o ambiente onde ele vive, né? Eu gosto muito de explicar essa questão do gasto energético basal, dando um exemplo que é bem claro, fica mais fácil para as pessoas entenderem por que é importante, por exemplo, a composição corpórea. A gente pode imaginar 2 indivíduos com 100 quilos. 100 quilos é muito relativo. Depende muito da altura da pessoa e do que compõe esses 100 quilos. Então vamos pensar num sujeito bem alto, 1,85, muito musculoso, que faz bastante levantamento de peso, tem uma porcentagem de gordura pequena e ele pesa 100 quilos. O gasto de energia que ele consome para subir 5 lances de escada é muito diferente de um mesmo indivíduo pequenininho, que tem 100 quilos por conta de bastante gordura, ou seja, o percentual de gordura é alto, sedentário, e que vai subir os mesmos 5 lances de escada. O rapaz musculoso vai ter um consumo energético muito maior, porque ele tem uma proporção muscular mais alta. Então, esta pessoa vai consumir mais energia na atividade física, porque ela tem uma quantidade maior de massa muscular, e também no metabolismo basal, simplesmente para manter aquela quantidade de músculo. Ou seja, essa questão de considerar a caloria e até de considerar o peso é muito relativa. A gente precisa entender essas diferenças para usar isso a nosso favor. Por exemplo, ganhando um pouco de massa muscular, fazendo um consumo maior de proteína. Então a gente vai dar algumas dicas para vocês aqui no final desse vídeo, bem práticas, para vocês colocarem no dia a dia de vocês, na forma de usar essa questão da caloria de um jeito mais inteligente, né? Considerando, por exemplo, um prato de alimentos que tenham quantidades calóricas semelhantes, mas que vão ter um efeito completamente diferente no nosso corpo, né? Exato. Eu acho que uma coisa interessante é falar sobre índice glicêmico. Claro, bom, foi muito legal a tua referência, né, os teus 2 exemplos, porque às vezes as pessoas falam pra mim, Bruna, eu ingiro 1000 calorias no meu dia e eu não emagreço. Mas quando a gente vai fazer um recordatório dessa pessoa, um recordatório é basicamente entender o que ela come durante um dia, né, durante 24 horas. A gente percebe que ela consome
alimentos ricos em carboidratos de alto índice glicêmico. O que é um carboidrato de alto índice glicêmico? É um carboidrato que vai metabolizar mais rápido como fonte de energia na sua corrente sanguínea, né? Até a via de absorção é totalmente diferente. Quando a pessoa consome esse alimento majoritariamente composto por carboidratos, principalmente carboidratos de alto índice glicêmico, ele tem uma absorção muito rápida, né? E ela vai estocar gordura. Então, não é só a gente contar a caloria, não é só colocar a pessoa num plano alimentar hipocalórico, né, com baixa ingestão de calorias, mas entender qual é a qualidade alimentar. Por exemplo, associar esse carboidrato a uma fibra para a gente diminuir a absorção, né? Exatamente, ou seja, muitas vezes você consegue fazer a ingesta da mesma quantidade de alimentos, mas com associações diferentes que vão modificar a taxa de absorção, o pico de glicemia sanguínea, a liberação de insulina, e tudo isso tem um impacto celular surpreendente, porque são essas questões metabólicas que estão relacionadas, inclusive, com o acúmulo de gordura, como o nosso corpo reage àquele alimento a curto prazo e também a longo prazo, porque a resistência à insulina não é algo agudo, é algo que vai acontecer a longo prazo. Então, essas questões são muito importantes e é por isso que é fundamental que a gente tenha um conhecimento, né? Por exemplo, do impacto do uso da proteína junto com o carboidrato. É muito diferente, né? Quando a pessoa faz uma ingesta dos dois macronutrientes associados do que fazer uma ingesta completamente isolada. Exato, com certeza. Inclusive, a gente retarda a absorção desse carboidrato, né? E a gente consegue girar a energia, sim, mas a gente consegue também preservar a massa magra ou promover uma hipertrofia, se ele estiver praticando uma atividade física de força, né? Uma musculação, por exemplo, a gente vai conseguir manter o máximo que a gente puder de massa magra, promovendo também uma perda de peso. Então, exatamente aquele exemplo que você falou. A pessoa com mais músculos, ela vai precisar gastar mais calorias, né? E, consequentemente, ela vai precisar até de mais carboidratos para ela conseguir gerar energia, quase como um carro, né? Precisa daquela gasolina, enquanto uma pessoa que está com uma dieta hipocalórica, que está num quadro de sedentarismo, que está começando a realizar uma atividade física, a gente vai, lógico, diminuir um pouco essa ingestão dos carboidratos, mas não significa que a gente vai retirar grupos alimentares que são importantes para nutri-lo, né? Bom, eu acho que a gente podia passar umas orientações, então, para quem está nos assistindo, para que elas coloquem na vida dela algumas coisas que fazem realmente a diferença para a manutenção do peso. Eu vou começar com uma, que é aumentando o gasto energético. Então, naquela nossa conta, uma das coisas que entram é o gasto energético. Então, uma coisa que tem que ser mantida, e esse estudo, inclusive, traz esse dado, que foi um dos fatores significativos que fez com que as pessoas mantivessem a perda de peso nos 10 anos, foi a manutenção de uma prática esportiva, de uma atividade esportiva. Então, ter esse consumo extra, que é algo que a gente pode colocar no nosso dia a dia de energia, é algo fundamental para a manutenção de peso. Perfeito. E aí, Bru, qual seria a sua orientação? Bom, orientação número 2, cuidar da qualidade alimentar, né? Não basta só você se atentar à ingesta calórica, mas você tem que se atentar também à qualidade de tudo que você consome durante o dia. Você tem que preconizar vegetais, frutas, alimentos integrais, fibras, um bom aporte de proteínas, e a partir disso, você então cuidar da qualidade alimentar, né? Tentar fazer escolhas mais assertivas, mais conscientes, tentar reduzir um pouco o consumo de álcool, açúcares, frituras. Bom, eu vou para uma orientação número 3 que eu acho que é bem interessante, que é em relação à primeira refeição do dia. É colocar proteína nessa primeira refeição, que isso é algo que nem sempre acontece. O café da manhã, tradicionalmente do brasileiro, nem sempre inclui uma quantidade bacana de proteína. E a ingesta proteica vai aumentar a saciedade. A gente sabe que as proteínas são digeridas de forma muito mais lenta, inclusive o corpo gasta mais energia na digestão proteica que na digestão dos carboidratos, e a proteína também retarda a absorção do carboidrato. Então, se na sua primeira refeição você sempre se lembrar de incluir uma fonte de proteica, isso vai retardar a absorção de carboidrato e vai aumentar a sua saciedade. E já tem estudo mostrando que essa ingesta proteica na primeira refeição do dia reduz a ingesta alimentar ao longo de todo o dia. Então é uma dica relativamente simples, que você pode incorporar, não precisa suplementar, por exemplo, com whey, é possível colocar um iogurte, um ovo. Acho que a Bru pode dar até mais dicas do que eu em relação a quais alimentos incorporar no café da manhã, mas a orientação é sempre uma refeição proteica como primeira ingesta alimentar do dia. Perfeito, Lu. Não, e vários estudos apontam também que
o consumo no café, o consumo dos alimentos no café da manhã vai balizar a tua fome e saciedade do dia todo, né? Então, por que não fazer um café da manhã rico em fibras, em proteínas? Sim, a gente pode colocar uma fonte de carboidrato, mas por que esse carboidrato não pode ter fibra também? A gente vai retardar mais ainda, isso né? É um carboidrato rico nutricionalmente, né? Acho que é um momento para pensar nos micronutrientes também, que é algo super relevante para o funcionamento do nosso corpo. Daí a importância de vegetais, frutas, de não excluir esses itens da dieta, porque as pessoas que excluem, né? Isso também já tem estudo mostrando que é complexo a exclusão de alguns itens, principalmente itens que são ricos nutricionalmente. Isso tem que ser feito com muito cuidado. Com certeza, com certeza. A gente tem que pensar sempre que a gente vai sim promover perda de peso ou manutenção da perda de peso, mas a gente quer um indivíduo saudável, né? Parafraseando Eduardo Hauen, médico fundador da Elite, ele fala que a medicina e a nutrição, elas atuam na prevenção de doenças, né? Então não basta só eu pensar numa motivação estética, lógico, a gente vai atingir o objetivo daquele cliente, daquela pessoa que nos procura, mas a gente tem que pensar na saúde também. Então, preconizando todas essas fontes de micronutrientes importantíssimos para a nossa saúde. Bom, e Bru, dá para a turma então uma orientação extra para a gente encerrar esse vídeo? Bom, eu acho que a chave para o sucesso, né, quando a gente fala em perda de peso, manutenção de perda de peso e principalmente ter uma vida saudável, é ter uma equipe multidisciplinar. Então, a médica avaliando a parte bioquímica, a sintomatologia, o nutricionista setando todos os pontos, né, de uma alimentação, entendendo a questão de palatabilidade, um suporte, um apoio psicológico ou emocional, né, como a gente tem na Elite, um cientista comportamental. Então, o que a gente preconiza é uma equipe atendendo a pessoa na sua especificidade, né? Eu acho que isso é fundamental para a gente melhorar o desfecho clínico e para a gente atender o indivíduo na sua especificidade. Exatamente, porque não existe algo que funcione para todo mundo, as questões são muito individualizadas e esse olhar vai fazer a diferença, acho que principalmente para essa manutenção, que é algo que é tão complexo, né, do ser humano. Então, individualidade e uma equipe multidisciplinar podem ser a peça-chave aí para o sucesso, que realmente não é simples, mas é possível. Com certeza. Vem pra Elite!